et cum spiritu tuo, Sequentia Sancti Evangelii secundo Ioannem. Gloria tibi Domine. Naquele tempo, disse Jesus às turbas dos judeus: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Do mesmo modo como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também o que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram, mas quem come deste pão viverá eternamente. Per Evangelii dicta, deleantur nostra, delita. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia, que se dá através da celebração da Santa Missa, que tem diversos nomes: Eucaristia, Missa, o Santo Sacrifício, todos eles nomes sinônimos que refletem uma única realidade, a renovação do sacrifício de Nosso Senhor na cruz e a sua presença real entre nós de modo constante, contínuo, eficaz e durável até o fim do mundo. O que foi mudando na Igreja a respeito do Santíssimo Sacramento, do altar, não foi a essência da sua realidade, mas a consciência dos fiéis, não é, dos membros da Igreja, cada vez mais profunda sobre as consequências da presença real de nosso Senhor, da necessidade de Ele estar em nossas almas, em nossas vidas, em nossas cidades, na nossa sociedade. E, nesse sentido, sendo referência para os homens do mundo inteiro. E por isso podemos dizer mesmo que a civilização cristã, que se espalhou por um número incontável de lugares, de cidades, de povos, e que há 20 séculos vem dando continuidade a esta mensagem de nosso Senhor, tem de fato, na presença real de nosso Senhor na Santíssima Eucaristia, um alicerce intocável da doutrina católica. Não é possível diminuir nem uma vírgula do que a Igreja afirma a respeito da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos, todavia, a cada dia encontrarmos novos santos que, por meio da sua vida, vão descobrindo e se aprofundando cada vez mais no mistério da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nos tempos em que nós vivemos, nós falamos muito desta presença social de nosso Senhor através dos membros da Igreja. E sabemos que cada cidade que teve uma inspiração católica no seu fundador, no seu aquele homem, aquela família, aquela mulher, enfim, aquela sociedade que ao fundar uma cidade tinha em mente a fé católica, o que nós vamos encontrar? Não é? O centro da cidade é uma igreja e o centro da igreja é o sacrário, não é? Nos mais de 5.000 municípios, não é, que existem no Brasil, eu
nem se abria todos, mas pelo menos todos os municípios que eu já andei na minha vida, e penso que a imensa maioria dos municípios do Brasil, não é, tiveram como seus fundadores pessoas de fé cristã que colocaram no centro da cidade uma capela, uma igreja. É incontável o número de cidades, não é, de estados. Então, só para falar do nosso estado de São Paulo, com todo respeito a todos que moram em outros estados, apenas porque a gente conhece um pouco mais aqui, porque nascemos aqui, não é? Mas a cidade de São Paulo, e há 2 dias atrás celebramos a festa de São José de Anchieta, não é? Ela tem o seu centro, seu ponto inicial numa capela e numa sala de aula, numa escola, não é? E toda a origem do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, não é? É marcada por um pequeno lugar onde o centro desse lugar era um sacrário, era a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. E se vocês forem olhar nas suas cidades, não é? Na cidade onde estamos celebrando aqui a missa, não é? Cidade de Jacareí, no centro da cidade tem uma igreja, no centro da igreja está o sacrário, a matriz da Imaculada, não é? A igreja lá do Avareí, não é? Todas elas, o centro é uma igreja e no centro da igreja um sacrário. E daí a cidade, em torno da Eucaristia, em torno de Jesus sacramentado, as cidades foram crescendo. Isso no mundo cristão tem sido assim. Agora temos novamente de nos aprofundar. Nosso Senhor quer nos chamar a um passo mais concreto. Tá bom, Jesus ainda está no centro da cidade de São Paulo, no centro do estado de São Paulo, no centro da cidade do Rio de Janeiro, no centro da cidade de Belo Horizonte, está até no centro de Brasília, não é? Apesar de ter sido construída por um homem ateu, que se declarava ateu, que não ia não ter fé. No entanto, ele teve de construir um templo religioso, que ele queria que fosse um templo ecumênico, no sentido de não pertencer a nenhuma religião, não no sentido ecumênico como compreende a igreja, que é diferente, não é? Ele queria um templo que não tivesse, mas no entanto, por pressão da própria população, não, imagina, na capital do Brasil não vai ter uma igreja católica, não vai ter a presença, e a Catedral de Brasília, que era para ser um templo religioso desligado de qualquer religião, não é? Foi entregue à Igreja Católica, e lá, no centro do governo do Brasil, está a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos dizer assim, geograficamente, a imensa maioria das cidades, no centro, está Jesus. Mas a pergunta que nós temos de nos fazer hoje é outra. Os homens do passado tiveram esta consciência, se empreenderam esforços, construções maravilhosas, não é? Para deixar bem declarada a sua fé. A pergunta, todavia, meus irmãos, que fazemos no dia de hoje, no meio dessa situação pandêmica toda que estamos vivendo, é Cristo o centro da nossa vida? Alguém vai dizer, mas eu não estou podendo receber Jesus na Eucaristia, muitos dias sem comungar. Você estava indo comungar por vaidade, por uma piedade tíbia, você estava indo comungar sempre na graça de Deus, estava comungando e recebendo Jesus com a mesma emoção que você coloca um chocolate na boca? Ou tomando um golinho de café? Ou uma sobremesa deliciosa? Era assim? Apenas pelo prazer, por uma sensação?
ou era por uma convicção? Pois se era por uma convicção, a presença de nosso Senhor continua viva no seu coração até agora, não é? E se você precisar esperar mais alguns dias, mais alguns meses, e se fosse preciso esperar a vida inteira, o Senhor estaria contigo, contanto que você não se separasse dele. Ele não te abandonaria. Foi assim que nosso Senhor nunca abandonou povos que ficaram, cristãos que ficaram abandonados, vamos dizer assim, em meio de civilizações em que a maioria não era cristã, em que hoje jamais seria, nunca foi feriado no seu país, em cidades, durante 200 anos, os cristãos do Japão, por exemplo, viveram sem a presença de um sacerdote e, portanto, não tiveram missa. E viveram só apoiados no sacramento do batismo e no sacramento do matrimônio, porque pode ser administrado pelos leigos em condições especiais. Mas e nós? Será que nessa pandemia, é difícil alguém que não tenha, por algum motivo justo ou não sou eu que vou julgar isso, né? Só estou dizendo, quantos de nós saímos e não passamos na porta de uma igreja? Mas será que o desejo de adorar nosso Senhor, ele tem de ser marcado por uma distância? Se eu passar a 1 metro do sacrário, eu vou ter um desejo de adorar. Mas se eu passar 100 metros, eu nem vou perceber que ele está na minha cidade. Será que isso realmente é a condição para eu adorar? É estar diante do sacrário somente? Será que quanto mais, então, o último que senta na igreja, ele, contrariamente do que Jesus disse, ele é o que menos sente. Então todo mundo tem de sentar no primeiro banco da igreja para ficar bem pertinho. Ou então, às vezes, algumas pessoas, com todo o respeito, podem fazer isso, né? Mas é uma piedade que não é conveniente, por causa dos perigos, né? Ele precisa pôr a mão no ostensório para sentir a presença de nosso Senhor. É bonito, é piedoso, mas não é perfeito, não é conveniente. Porque nosso Senhor não está visível na hóstia. A nossa fé, que Ele está ali presente, é independente de eu tocar. Porque quando Ele toca na minha língua, sob a espécie de pão e de vinho, eu não sinto o gosto da pele de Jesus. Senti o gosto da pele de Jesus. Mentira, não é possível isso. Eu senti o gosto do sangue de Jesus na minha boca. Não, você sentiu o gosto de vinho. Se você está sentindo o gosto de sangue, é que você mordeu a língua. Não é porque você está comungando. E se você sentiu o gosto de carne quando você comungou a hóstia, não é? Você não escovou o dente direito antes da missa. Está com o gosto da carne que você comeu na hora do almoço. Desculpa falar assim grosseiramente, mas porque é assim mesmo. Não é? Você vai sentir, se os seus lábios são capazes de perceber, né? Se você tem a degustação bem afinada, você vai assim, nossa, essa hóstia tem gosto inteiramente de pão feito de trigo. E se você for um bom especialista no vinho, né? Você vai, nossa, esse vinho que foi utilizado nesta missa é feito desta uva, daquela uva, tem tal grado, você pode até sentir isso, mas vai continuar, né, Jesus debaixo desta espécie. Eu não preciso fazer esses exames científicos, não é? E nem ter essa sensibilidade degustativa para dizer que Nosso Senhor está ou não está. E nem preciso tocar com os meus sentidos a sua presença. Portanto, só de saber que eu estou numa cidade que Jesus está presente num sacrário, eu poderia a qualquer momento me dobrar e me ajoelhar no chão. Poderia até, por uma questão, poderia até psicológica, vou me direcionar para o sacrário, vou me virar para o sacrário. O sacrário está ali, naquela região, da minha casa até o sacrário, a linha reta daqui para lá é aqui. Tá bonito. Vou virar o meu corpo
vou me posicionar de joelhos e vou adorar a Jesus que está no sacrário. Quantos fizeram isso nesse tempo de pandemia? Quantos que antes iam à missa, sempre, etc., fizeram a comunhão espiritual? Ah, mas é diferente. Claro que é diferente. É óbvio que não é a mesma coisa, não é? E não adianta querer ensinar o Pai Nosso para o vigário, e não adianta querer explicar isso para os católicos, que os católicos sabem bem a diferença entre comunhão espiritual e comunhão sacramental. É como você querer explicar para nós católicos, né, com aquela ideia de protestante, que vem falar que a gente adora imagem. Só um protestante que na ignorância religiosa, por não conhecer a fé católica, afirma isso. E se alguém afirma que nós não sabemos a diferença entre comunhão espiritual e comunhão sacramental, tá querendo discutir, é como um protestante querer discutir com a gente como imagem. Então qualquer católico, desde a vovó de 80 anos de idade, desde aquele senhor humilde, simples, analfabeto, que não foi iletrado, né, até o Papa, até o homem mais sábio, sabe bem a diferença entre comunhão espiritual e comunhão sacramental. Mas a união, a adoração de Nosso Senhor presente na Eucaristia não é necessária receber sacramentalmente para adorá-lo. Obviamente, quando eu o recebo sacramentalmente, sim, então meu ato de adoração, né, pode se aprofundar, mas são coisas distintas. Eu posso adorar Jesus da minha casa com um ato de adoração perfeita, e isto tem um grande valor aos olhos de Deus. Eu posso adorar a Deus quando faço uma comunhão espiritual, e eu posso adorar a Deus quando faço uma comunhão sacramental. Um homem casado, ele pode dizer que ama a sua esposa só aqui, na sua cabeça, não é? A esposa pode dizer no seu coração: eu amo muito meu marido. Ele não está ouvindo, mas você está afirmando, e isso não é um ato de amor? Óbvio que é. Você pode falar para o seu marido, para a sua esposa, no telefone: oi, meu bem, eu te amo. Mas onde você está agora? Eu estou 500 quilômetros daqui, querida, estou ainda viajando. Daqui um dia eu chego em casa, meu bem, daqui uma semana estou ainda na estrada. Sim, e você pode dizer pessoalmente ao seu marido, à sua esposa, que o ama. Não é? Ah, mas eu não aguento. Sim, o melhor modo de dizer que um ama o outro é pessoalmente, diretamente, né? O melhor modo, o mais agradável é na recepção da Eucaristia. Mas, se por telefone você não diz que ama seu marido, se nos teus pensamentos você não diz que ama sua esposa, presencialmente não fará muita diferença. Ou você só vai se prender a aspectos externos. Ah, minha esposa é muito bonita. Ah, meu marido é muito forte. Ah, é gostoso receber Jesus na comunhão, porque eu gosto. É preciso aproveitar esta pandemia para mergulharmos mais profundamente nas nossas convicções. Nesta cidade, Jesus continua sendo o centro da cidade, mas na minha alma, ele continua sendo o centro. As convicções que eu tenho sobre a presença de Cristo na Eucaristia me levam a práticas de piedade diárias a respeito da comunhão. E quando eu estava comungando, quando tinha oportunidade, a minha piedade era realmente a de um homem que pela primeira vez recebe Jesus na Eucaristia. Era como a de um homem que fazia a sua última comunhão, como de um homem que só tivesse a oportunidade
de comungar uma única vez na sua vida? Ou era mais uma vez, ou ei, vou ter de novo de ir na missa hoje? É uma obrigação. Pode ser que muita gente que ia à missa todos os domingos e até às vezes por semana, não está achando nada ruim, não é? Como o bispo já dispensou, e o bispo tem autoridade para dispensar, não é? O fiel, porque é uma situação pandêmica, é uma situação de urgência, a igreja nunca vai nos pedir e nunca vai exigir de nós alguma coisa que nós não podemos fazer, que não está ao alcance dos fiéis, muito pelo contrário. A igreja tem o poder de ligar e desligar, ela ligou a minha obrigação de missa e também desligou a minha obrigação de missa. Então, ninguém, muita gente fala, olha, a igreja tem o poder de te dispensar. Ela tem até o poder de te proibir, não é? Por motivos que ela vai saber alegar, ela vai saber dizer. Ah, mas a autoridade, você não está no lugar da autoridade, faça a tua parte, não se meta em querer ser juiz, não é? Como a gente está, quando você não tem a capacidade de ser juiz. Nós precisamos realmente aproveitar essa ocasião de contato íntimo com o nosso Senhor. Assim como a intimidade de cada um, não é? A gente deve respeitar, mesmo marido e mulher deve respeitar a intimidade um do outro. Então, nós também devemos penetrar a fundo na nossa intimidade com o nosso Senhor. Nem a querer explicar para o lado de fora, para as pessoas, como se dá a minha intimidade. E quando a pessoa começa a falar muito da sua intimidade para o lado de fora, levando em público, levando, né, publicando, pondo cartaz na rua, é uma coisa que não funciona muito bem. Não é uma coisa, não demonstra realmente que aquilo é convicção. Dá mais a impressão que é pura sensação. Não é? É emoção de momento. Não é? É como coisas agradáveis aos nossos sentidos, mas não penetram a fundo a nossa alma. As orações todas que foram, as orações e a escolha das leituras todas desta missa, não é? Foram compostas por Santo Tomás de Aquino. E eu gostaria apenas de reler algumas delas para os fiéis que talvez não tenham um missal também em português. No introito da missa foi utilizado o Salmo 80 e diz assim: Deus alimentou-os com a flor da farinha e fartou-os com mel extraído do rochedo. Se Deus alimentou o povo de Israel, que estava no deserto, por que Ele não iria nos alimentar agora? Então, fala, mas eu não tenho comungado. Sim, mas aquela última comunhão, como eu falei, ela continua sendo alimento até hoje. Aclamai a Deus nosso protetor. Ovacionai o Deus de Jacó. Mas quando eu digo que Ele continua alimentando, eu não estou dizendo para você se acomodar. Porque hoje também está ficando claro que não é somente por motivos sanitários que as igrejas estão fechadas. Existe uma indireta e discreta perseguição religiosa, no sentido até de não levar em consideração a importância da igreja, da religião, na vida da sociedade. Mas a gente não precisa ficar desesperado, porque eles passarão. Todos os que perseguem a igreja passarão, mas a igreja não passará. E se nós permanecermos dentro da igreja, nós também não passaremos. Então, quem tem fé sabe disso. A oração do dia: ó Deus, que nos deixastes neste admirável sacramento um memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal forma os sacrossantos mistérios do vosso corpo e sangue, que possamos experimentar em nós constantemente
os frutos da vossa redenção. O que eu realmente tenho pedido a nosso Senhor, a todos os fiéis que frequentam a nossa capela, todos os fiéis da igreja, não excluo ninguém desse pedido, é que realmente, quando o nosso Senhor permitir que a maior parte dos fiéis possam voltar a receber a Sagrada Comunhão, que não seja como da última vez, que seja de uma maneira muito mais piedosa, profunda e preparada. E eu peço e suplico a nosso Senhor que não deixe que depois de um mês que as igrejas, as missas, voltem a ser celebradas em horários e de maneira normal, vamos dizer assim, não é? Que as pessoas não tenham novamente colocado a comunhão como uma coisa qualquer, mas que continue sendo realmente a essência da nossa vida. Na sequência, que foi cantada na missa de hoje, é um hino composto por São Tomás de Aquino, que louva, né, a presença de nosso Senhor na Santíssima Eucaristia. Nós já pregamos isso em outros anos, mas é um hino que tiverem oportunidade, não é, vale muito a pena nós lermos e meditarmos em cada verso. Eu vou só ler, não é? A Eucaristia vai dizer no hino: vida dá vida ao bom, morte ao perverso. Vede, pois, como é diverso o efeito deste alimento. Você quer comungar a comunhão porque ela vai te dar vida? Ou você vai continuar vivendo na perversidade e comungando a morte? Porque o efeito da Eucaristia não é igual para todo mundo. Depende de como a pessoa comunga. E eu espero sinceramente que quando voltar cessem, né, as inúmeras profanações das comunhões sacrílegas, profanações ao sacrário. E continua ele: fragmentado o sacramento, não duvides um momento, tanto existe no fragmento quanto a hóstia toda tem. Mesmo em qualquer circunstância ou em qualquer forma que for distribuída a Sagrada Comunhão, é competência e responsabilidade do sacerdote, mas também dos fiéis leigos, que não se perca nem um fragmento, pois se um fragmento se perder, é como se tivesse perdido uma hóstia inteira. E, portanto, não é? Nosso Senhor pode cair no chão e ser profanado, ser pisoteado, não é? Ir para a poeira, misturar-se com a poeira. Não é? E por isso, cada um, a seu modo, né, no grau de responsabilidade, por isso, compete a cada fiel, quando se aproximar da comunhão, não é? Que vamos falando aos fiéis, se aproxime com cuidado, não é? Se aproxime com decoro, se aproxime com respeito, tanto interior quanto exterior. Não é? Não vá comungar de qualquer modo, não é? Tenha humildade em cada um dos seus gestos, de pé, ajoelhado, enfim. Não é? Este cuidado, este zelo, também para que não se perca, porque é consequência da nossa fé. Vamos pedir a nosso Senhor que nos ajude por intercessão de Nossa Senhora, que ela nos ajude a aprofundar o nosso conhecimento, a nossa devoção, o nosso zelo e o nosso desejo. Eu não sou profeta, mas posso afirmar com certeza, fiquem tranquilos, nosso Senhor está conosco
e, quando menos você imaginar, Ele vai sim estar te esperando na Sagrada Comunhão. Que você possa estar tão desejoso, tão desejosa e tão preparado e tão preparada para recebê-lo como Ele quer que nós estejamos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. De pé.